E aí, gente, tudo bem? Vamos continuar com o nosso conhecimento sobre o Word. Você já sabe já sobre fontes, sobre formatação, justificar o texto, centralizar, várias coisas utilizadas justamente para a aparência das suas palavras. Nós já descobrimos também que na aba Layout de página você pode trabalhar com as opções da folha, seja ali modificar a orientação dela ou alterar as bordas, entre outras coisas. Agora, no lugar que você coloca fotos e imagens, que é a aba Inserir, também tem outras opções. Uma das opções é a opção Tabela. Isso daqui que você está vendo no quadro é uma tabela muito importante. Às vezes a gente nem percebe, só que a todo momento nós nos deparamos no nosso dia a dia com algo feito através dessa opção tabela dentro do Word. Por exemplo, uma tabela de cadastro. Quem faz o curso de assistente administrativo descobre logo no início a importância de um cadastro para uma empresa, porque através dos cadastros, cupons para sorteios ou até mesmo cadastro de clientes que chegam na sua loja, você consegue ter um controle sobre quem é seu cliente e quem pode ser. Você consegue ter contato, ligar para a pessoa e tudo mais. Só que até mesmo para esses cupons, esses cadastros, entre outras opções, você precisa dessa formatação. Você vai lá na aba do Word Inserir e vai em Tabela. E é justamente isso que nós vamos aprender hoje nessa aula. Uma tabela como essa, será que é fácil de fazer? Talvez é fácil de colocar, mas e a configurar? Só quem está se preparando assim como você, nesse tempo, que vai saber e vai crescer continuamente. Estando no Word, você já sabe já da diferença das abas. Página inicial trabalha com as letras e tudo mais. E se você quiser colocar alguma coisa, você vai na aba Inserir. Você quer colocar uma tabela. Portanto, você vai Inserir e vai em Tabela. A tabela ela é dividida em colunas, que são esses espaços aqui horizontais, que eu estou mostrando para você, 3, 4, 5, e linhas. Então, olha, 1, 2, 3, então são várias linhas. Se você quiser uma tabela maior do que essas opções aqui que o Word te dá, você pode vir aqui embaixo na opção Inserir Tabela mesmo, que aí você coloca a quantidade de números, já de colunas e linhas que você preferir. Eu vou clicar aqui em Inserir Tabela para aparecer essa janela aqui para mim. Então, eu preciso saber quantas colunas e quantas linhas eu quero criar, primeiro de tudo. As linhas é mais fácil para a gente descobrir. Eu vou colocar novamente a foto da nossa tabela que nós fizemos no quadro, para podermos reproduzir aqui no documento. Olha só, quantas linhas nós temos? Claramente são 4 linhas, então já vou vir aqui e coloquei 4 linhas. Mas isso daí depende muito de um rascunho. Se você quer criar uma tabela, você tem que fazer um rascunho na mão, no desenho, no papel primeiro, para poder chegar no Word e passar isso para a parte digital. E o número de colunas, agora que complica. Quantas colunas tem essa tabela que você está vendo? Nós temos que contar a quantidade de colunas na linha que mais tem colunas. Como assim? Na primeira linha parece que tem uma coluna só, na segunda já parece que tem 2 colunas, e na terceira parece que tem 3 colunas. Então eu vou colocar o máximo de colunas necessário, que aqui seria 3. Ok, coloquei então 3 colunas, 4 linhas, já vai aparecer assim para mim. Agora, como que eu vou configurar da forma que precisa ser? Primeiro, eu não preocupo com formatação, eu coloco apenas o que está escrito, o que eu preciso de escrever no meu documento, na minha tabela. Vou colocar aqui, olha, cadastro de clientes, seria o título. Depois nós vamos colocar no meio, não se preocupe com isso agora. Vou escrever aqui nome, aqui do lado do nome estava escrito, colocar aqui, olha, idade. Aqui embaixo vou colocar e-mail, que seria a parte dos contatos, né? Telefone 1 e telefone 2. E aqui embaixo ficou questão de endereço e cidade. Por isso, sempre lembrando que é importante que você faça um rascunho antes, no papel, para você fazer que nem eu estou fazendo, passar para o Word. Então, você tem que colocar aqui as informações. Como é que você vai formatar? Não preocupa ainda com a aparência, porque quando eu crio a tabela, já aparece aqui em cima para mim a aba Design, que já mostra já questões de aparência. Olha só como é que vai ficar o tema. Então, cores não preocupa. Mas você tem que preocupar em questão de posição. Por exemplo, o título ele tem que ficar no meio, não é? Só que eu poderia colocar cadastro de clientes aqui no meio, sim, tranquilamente. Só que, no caso aqui é porque é coluna ímpar, são 3 colunas, mas e se fosse 4? Não teria meio. Então o que você tem que fazer? Escrever um título, você tem que perceber o seguinte:
aqui são 3 colunas, mas seria interessante que fosse só uma, que essas barreiras só nessa linha fossem deletadas. Então você vai juntar essas 3 colunas em uma só. Como que você faz isso? Selecionando as 3 colunas, e aqui já vai vir aqui a aba Design, que seria a aparência da tabela, mas também tem a aba Layout, que é a estrutura da tabela. Vindo aqui na aba Layout, tem várias opções. E a opção que nós queremos é a mais famosa, mesclar células. Mesclar células. Olha só, você percebeu o que o mesclar fez? Aqui tinha 2 riscos. Vou voltar aqui para você ver. Olha só, tinha um risco aqui e um risco aqui. Mas quando eu seleciono, vou em Layout e mesclo, as 3 colunas se transformaram em uma só. É como se você tivesse 3 quartos e quebrasse as paredes dele. E aí você agora tem um quarto só que muito maior. E aí você pode selecionar o seu título. E aqui mesmo você pode centralizar, olha só, que legal. Aqui na aba Layout mesmo. Ele já fica no meio. Bacana. Então, você já sabe sobre como mesclar o título. Agora, vamos utilizar essa opção, ou melhor dizendo, vamos utilizar agora uma opção diferente. O mesclar, ele transforma várias colunas em uma só. Mas e quando é nesse caso que você quer transformar 3 colunas em 2? Porque, como na foto, você está vendo aqui que aqui essa divisória, na verdade, tem que ficar no meio. Agora, como que você faz isso? Seleciona da mesma forma as 3, que você quer transformar apenas 2. E debaixo de mesclar, está aqui dividir. Então, o foco da sua aula hoje você sabe como inserir e você sabe a diferença de mesclar e dividir. Tudo isso vai ser muito útil também lá na frente para o Excel. E, obviamente, essa base vai ser importantíssima para a sua aula presencial. Que você vai fazer isso presencialmente. Só que, através desse estudo, você vai conseguir lembrar no dia presencial e, consequentemente, consolidar mais seu conhecimento. Então, ó, mesclar transformou de 3 para 1. E se eu quero transformar de várias para 2? Eu venho aqui embaixo em dividir. Ele vai perguntar quantas colunas que eu quero transformar. Eu quero transformar essas 3 em 6 colunas? Não. Quero que vire apenas 2. Por quê? Quando eu dou OK, olha como é que vai ficar. Ficou no meio, olha. Onde que era 3 colunas, viraram 2. Faço a mesma coisa aqui embaixo. Seleciono. Já clico em Layout e eu vou em dividir. Por que não é mesclar? Se fosse mesclar agora, olha só, transformou as 3 em uma só. Mas você seleciona, vem em Layout e vai em dividir. Essas duas opções são ótimas. Você quer transformar em quantas colunas? Se eu desse 6, se eu desse OK, olha só o que ia acontecer. Ó, criou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois tem que voltar aqui. Ó. Vou de novo. Layout, dividir. Opa, vou tirar o 6. Vou colocar 2. Porque onde tem a 3 vai virar apenas 2. Então, consequentemente, vai ficar uma separação no meio. Pronto, está perfeito minha tabela. E agora você pode vir na aba Design e até mesmo colocar uma cor pronta para imprimir. Vou colocar essa daqui mesmo. Nossa, não achei tão bonita, mas já ficou melhor. Portanto, as tabelas são feitas assim. Essa é uma tabela muito complexa. Se você conseguir entender, ótimo. Mas geralmente as tabelas são feitas de formas mais simples. Olha só. Você vai inserir, você vai em tabela. E aí, olha, eu vou colocar quantas colunas precisa. Geralmente as tabelas são assim, só o título só que é centralizado. Então, vou colocar aqui título. Melhor dizendo, eu vou até mesmo... Agora são 4 colunas. Mas o título tem que ficar no meio, né? Então você seleciona tudo e vem em mesclar. E centraliza. Pronto, geralmente as tabelas são assim, cada coisa na sua coluna. De forma muito simples, você já sabe, já está ciente. E sempre que você precisar, você vai ter esse vídeo para poder consultar sem problema nenhum e sempre para te ajudar.